Aluna, como é que vocês estão? Estão bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o tenentismo. Talvez você tenha observado até o chapéu do professor Eduardo, né? Mas é que eu tentei ficar a caráter. Não sei se ficou legal, tá parecendo mais um havaiano com essa roupa, mas tudo bem. O que vale é a intenção. Então, meu aluno, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o movimento tenentista, um período de muitas revoluções, uma revolução social, um período conturbado, o exército agindo, a sociedade tomando alguns pontos de vista diferentes do aspecto político nacional. Então, vamos conferir tudo a partir de agora, tá bom? Vamos dar continuidade. Afinal, o que foi o tenentismo? É óbvio que isso nos remete a uma temática, ou seja, a um tema que é sobre os tenentes, mas quem eram, o que eram? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o tenentismo nós podemos destacar como um movimento. O movimento tenentista, ele ganhou força entre os militares de média e baixa patente, durante os últimos anos da República Velha. Meu aluno, é preciso que você entenda, lembre, relembre o que acontecia durante a República Velha. Lembre que São Paulo e Minas Gerais ocorriam aquelas trocas de poderes. Lembre-se da política do café com leite. Lembre-se da exportação que acontecia entre esses estados. Lembre-se das oligarquias. Mas, tio, eu não lembro o que é oligarquia. Lembre-se que era o governo de poucos. Não para poucos, mas o governo de poucos, porque poucos comandavam, poucos tinham vez. Ou seja, existia aquela troca de poder entre São Paulo e Minas Gerais. Então isso estava perpetuado naquela República Velha. Então veja, ao mesmo tempo, o tenentismo era mais uma clara evidência do processo de diluição da hegemonia dos grupos políticos vinculados ao meio rural brasileiro. Tio, eu não entendi. Veja bem, meu aluno, você deve lembrar que existia também um fenômeno social chamado coronelismo, onde alguns coronéis comandavam suas regiões de acordo com a vontade deles mesmos. Você pode observar aí que o tio acabou de colocar uma ilustração representando uma das práticas do coronelismo, que era o voto de cabresto. Então, observe aí o coronel vestido a caráter e diz: aperte o 1, depois o 5. É claro que esse número é apenas uma alusão a qualquer número, mas aí o eleitor, observe que ele está com o cabresto, né? E ele vai votar e diz: sim, senhor coronel. Perceba como até suando ele está. Então, toda essa ideia, todo esse fenômeno social do coronelismo também estava impregnado na República Velha. É claro que há discussões de que o coronelismo ele existe até hoje, mas com práticas diferentes. Mas essa não é a temática de nossa videoaula de hoje. Então lembre-se, a República Velha estava constituída da oligarquia, daquela troca de favores dentre os coronéis, o mandonismo, o clientelismo, e o tenentismo veio para tentar acabar com isso. Assim estava declarado segundo os tenentes. Influenciados pelos anseios políticos das populações urbanas, os militares envolvidos nesse movimento se mostraram favoráveis às tendências políticas republicanas liberais, ou seja, estavam pautados naquelas ideias mais liberais e não queriam que ocorressem práticas como o coronelismo. Entre outros pontos, reivindicavam uma forma constitucional capaz de trazer critérios mais justos ao cenário político nacional. Certo, tio? Mas, em resumo, o que é que eles queriam? Vou dizer agora. Exigiam que o processo eleitoral, ou seja, o voto, fosse feito com o uso do voto secreto. Ou seja, que cada um pudesse ter a liberdade de escolher o seu representante de forma secreta. E criticavam os vários episódios de fraudes e corrupção que marcavam as eleições. Basta lembrarmos da falcatrua que existia até mesmo no voto de Cabresto, como vocês conseguem perceber aqui acima na imagem e também na explicação que eu acabei de fazer. Então, o tenentismo foi um movimento que estava pautado em todos esses ideais. Vamos dar continuidade.
Qual era o objetivo desse movimento? Então, eles eram favoráveis à liberdade dos meios de comunicação. Vai anotando, meu aluno. Exigiam que o poder executivo tivesse suas atribuições restringidas, ou seja, para que o poder executivo não tivesse toda a liberdade de decidir o que quiser. Então, que algumas atribuições fossem restringidas. O que mais? Maior autonomia às autoridades judiciais, ou seja, ao poder judiciário para julgar o que era correto e não, ou não. A moralização dos representantes que compunham as cadeiras do poder legislativo, ou seja, daqueles que poderiam criar leis. Entretanto, todo esse discurso liberal e moralizador que você deve estar dizendo, professor, se eu tivesse nascido nessa época, eu era um tenentista. Então, apesar de todo esse discurso liberal e moralizador, também convivia com a opinião de alguns oficiais que defendiam a presença de um poder forte, centralizado e comprometido com mal definidas necessidades da nação brasileira. Então, veja, meu aluno, o que acontece? Por mais que eles defendessem toda essa liberdade, todo esse bem-estar da nação, mas alguns oficiais também defendiam que o Estado ele tivesse um poder forte, um poder centralizador. Então, veja, chega a ser um pouco estranho decidir e querer liberdade, mas ao mesmo tempo decidir e querer um Estado mais forte. Chegamos até a pensar de que, na verdade, os tenentistas só estavam querendo essa liberdade porque eles não estavam no poder. Mas vamos seguir. O apoio dos tenentistas a Nilo Peçanha. Então, essa aí já é um dos principais personagens do movimento tenentista. Anota aí, meu aluno. As primeiras manifestações militares que ganharam corpo durante a República Oligárquica aconteceram nas eleições de 1922. Aproveitando a dissidência de algumas oligarquias estaduais, os tenentes apoiaram a candidatura de Nilo Peçanha. Observe ele aí. Em oposição, ou seja, eles estavam apoiando o Nilo Peçanha, que era para ele ser contra quem? Um mineiro chamado Arthur Bernardes, politicamente comprometido com as demandas dos grandes cafeicultores. Nesse momento, a falta de unidade política dos militares acabou enfraquecendo essa primeira manifestação, conhecida como Reação Republicana. Então, veja, meu aluno. Eu não posso dizer que totalmente todos os tenentistas apoiaram o Nilo Peçanha, mas a falta de um total apoio acabou causando esse enfraquecimento da primeira manifestação deles, tá bom? Vamos dar continuidade. E aí acontece um episódio chamado 18 do Forte de Copacabana. Esse episódio é muito importante para que você entenda esse movimento tenentista. Durante essas eleições, a tensão entre os militares e o governo aumentou quando diversas críticas contra os militares, falsamente atribuídas a Arthur Bernardes, foram veiculadas nos jornais da época. Com a vitória eleitoral das oligarquias, a primeira manifestação tenentista veio à tona, com uma série de levantes militares que ficaram marcados pelo episódio do 18 do Forte de Copacabana, ocorrido no Rio de Janeiro em julho de 1922. Nos 2 anos seguintes, 2 novas revoltas militares, uma no Rio Grande do Sul, em 1923, e outra em São Paulo, em 1924, mostrou que a presença dos tenentistas no cenário político se reafirmava. E aí o tio achou essa imagem muito interessante, porque ela não é a capa de um jornal, mas ela parece uma capa de jornal. E você pode resumir a revolta do Forte de Copacabana simplesmente dessa forma. Ou seja, eles viram que cada vez mais a oligarquia estava se impondo, a oligarquia e aquela ideia da República Velha estava se perpetuando, que eles começaram a se revoltar e começaram a participar de movimentos como esses ocorridos no Rio Grande do Sul e em São Paulo, logo após a do Rio de Janeiro, que ficou conhecido como a Revolta do Forte de Copacabana. Aí, meu aluno, vai existir um ponto que você não pode esquecer.
é a chamada coluna Prestes. Nesse momento, você tem que prestar mais atenção porque ele explica muita coisa sobre o movimento tenentista. E explica também mais à frente quando Getúlio Vargas entra no poder. Mas isso a gente não vai abordar agora. Vamos abordar a própria coluna Prestes. Também conhecida como coluna Miguel Costa Prestes, a coluna foi um movimento revoltoso organizado por tenentistas, que percorreu o Brasil entre 1925 e 1927. Há alguns indícios, meu aluno, que essa ideia de coluna Prestes já estava acontecendo desde 1922, mas nós não sabemos se procede de fato, tá bom? Combatendo as tropas dos governos de Arthur Bernardes e Washington Luiz durante a Primeira República. Então, veja, o que era a coluna, tio? A coluna foi um momento em que eles começaram a sair em caminhada durante todo esse período em que Arthur Bernardes estava no poder. A fim de quê? A fim de reunir mais revoltosos para que quanto mais pessoas tivessem, vê se acabava com essa ideia de República Velha, tá bom? Ao longo de sua trajetória, os membros da coluna percorreram mais de 25 mil quilômetros em protestos contra os governos vigentes. Então, observe, meu aluno. Você está vendo aí o mapa do Brasil e você está vendo todo esse trajeto de vermelho que o tio está circulando de amarelo agora. Então, todo esse trajeto foi justamente o trajeto em que a marcha da coluna Prestes aconteceu. Então, veja, a coluna percorreu 25 mil quilômetros em 2 anos e meio, participando de mais de 50 batalhas sem derrotas. Veja, não é que em todos os estados eles encontraram batalhas, porque em alguns estados as pessoas realmente não apoiavam o governo de Arthur Bernardes. Então, essa coluna ela era muito bem recebida. Entretanto, em algumas regiões, essa coluna não era bem recebida, pois apoiava o governo de Arthur Bernardes. Então, utilizando uma gíria aqui do Nordeste, né? Nós nordestinos falamos muito e entendemos, quando eles chegavam nessas cidades que tinham o apoio de Arthur Bernardes, eles não eram bem recebidos. E segundo a gíria nordestina, né? É a chamada cancão piava. Ou seja, a situação complicava ao extremo. Então, o que é que iria acontecer? Iria acontecer conflito, iria acontecer revoltas à mão armada. Então, era um momento de muita complicação. Mas, ao todo, eles percorreram, em média, 25 mil quilômetros. Perceba, meu aluno, que além do Brasil, eles também entraram em território boliviano, em território paraguai. Então, tudo isso explica o fim da coluna Prestes, quando tanto o Luiz Carlos Prestes, que vocês acabam de ver, quanto o Miguel Alberto Crispim Rodrigo da Costa, que eram os dois principais e fundadores desta coluna Prestes, foi quando eles começaram a se exilar nesses países, ou seja, que eles não podiam mais voltar ao Brasil pelo tanto momento de revolta. Então perceba, não pode falar de tenentismo se não falar da coluna Prestes. Então é isso, meu aluno. Eu espero que você tenha entendido esse movimento tenentista, que foi muito importante para a nossa história. Através desse movimento tenentista surgiu também a coluna Prestes. Então são inúmeras características que estavam presentes ali, naquele momento tão conturbado da política café com leite, da República Velha, do próprio poder oligárquico que estava dominando, certo? Então a próxima aula, meu aluno, até mais.